te adorar. Foi que eu nasci.
assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre o trono de glória, tu que estás entronizado pelos louvores do teu povo, tu que estás aclamado por tua igreja, vem nesse lugar, vem nesse lugar, e enche este lugar, e enche este lugar, enche, Senhor, e enche a minha vida, Senhor, tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado, em meio aos serafins,
nosso Deus, nosso Pai, te damos graça sim, Pai, pelo sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário, para nos trazer a salvação, para nos dar a vida eterna. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, e te pedimos, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, nos leva por caminhos de paz, caminhos de mansidão, de alegria, nos leva assim, Pai, nos conduz assim nos teus caminhos, que o teu Santo Espírito possa ser luz, quando tivermos uma circunstância como foi falado, que possamos confiar em Ti sim, Pai, que podamos interceder sim, que possamos amar sim o nosso próximo, que o Teu amor esteja refletido em nós e através de nós na vida daqueles que precisam Te conhecer, naqueles que precisam ser salvos. Nos ensina sim, Pai, a fazer o bem, confia no Senhor, faz o bem e obedece. Que nós possamos levar isso, Pai, para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Que a Tua paz, Senhor, paz que excede todo entendimento, esteja presente na minha vida, na vida dos meus irmãos em todo o tempo. E que possamos nos alimentar cada vez mais da Tua palavra, porque isso é que importa. Ao alimentarmos, ao obedecermos os Teus mandamentos, nós andaremos na luz. É isso que queremos, Senhor, é isso que buscamos. Pai, nesse momento também queremos Te agradecer, sim, Senhor, pelos dízimos e ofertas que serão alçados nesse gasofilácio. Pai, abençoa cada irmão, cada irmã que trouxer, sim, e que possamos, Pai, continuar confiando, sim, porque maravilhas o Senhor fez, maravilhas o Senhor faz e maravilhas o Senhor ainda fará na vida do Teu povo. É o que nós Te pedimos, Senhor, e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem trazer as suas ofertas enquanto a gente canta mais um cântico, amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar mais um cântico. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus nos venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Amém. Vamos orar para a gente buscar o Senhor. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor preparou. Nós estamos alegres, Senhor, de estarmos na casa do Senhor, Pai. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui, Senhor. Nós queremos render graças e declarar, Pai, que o Senhor tem liberdade nessa noite. Queremos te pedir, Paizinho, o som dos nossos corações. Revela os caminhos maus que há em nós, Senhor. E o Senhor é um Deus tão maravilhoso que não só o Senhor revela, mas o Senhor nos conduz pelo caminho eterno. Então nos conduz, Pai, nessa noite. Prepara os nossos corações a ouvir, Pai, a Tua palavra, Senhor. Que aquilo que vier do Senhor, Pai, gere frutos nas nossas vidas e sempre, Pai, para a glória do Seu nome, Pai. Toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, se a gente fosse atribuir um nome para essa mensagem que o Senhor deu para a gente, acabou ficando com um título interessante, tá? Que vai naturalmente fazer a gente refletir. O título é Assuma o Seu Papel. Tem uma geração nos esperando. A gente vem sendo bastante tocado pela palavra nos últimos tempos,
No ano passado, principalmente, o Espírito Santo falava muito comigo de uma forma assim: Ricardo, esse dos quais tem andado com você, tem feito coisas maiores que você faz? E aquilo me causou um temor, porque naturalmente eu lembrei que Jesus disse: aqueles que virão após mim, coisas maiores farão, irão mais longe. E eu entendi que o Senhor estava atribuindo uma responsabilidade para a gente, de que aqueles que andam com a gente, glória a Deus, tem alguns que estão aqui hoje, coisas maiores eles farão. Porque no final das contas, a glória nunca é nossa, toda a glória pertence ao nosso Senhor. Então, o que eu gostaria de dizer para cada um de nós aqui, estou vendo a dona Isolina aqui, eu estou feliz de vê-la aqui, estou vendo alguns novos que eu não conheço ainda, para cada um de nós é uma noite da gente tirar muitas dúvidas que a gente tem, do porquê Deus nos chamou, do porquê Deus nos escolheu, ou até alguns podem ter uma dúvida assim: será que eu realmente fui escolhido? Eu fui escolhida pelo Senhor? Então, hoje é um dia de entender um pouco mais de propósitos. É claro que todos nós, pela palavra, e a gente vai poder discorrer sobre isso, todos nós temos um propósito diante do Senhor. É que muitas das vezes a gente põe os nossos propósitos à frente, e às vezes a gente atrapalha o que Deus quer de fato fazer de maior em nós. Então eu quero convidar vocês para ler, na carta de 1 Pedro, capítulo 2, só o versículo 9, se os irmãos forem projetar, eu estou usando a nova versão transformadora, tá? Quem achou, se quiser ler junto, a carta de 1 Pedro, ótimo, acho que já projetou aí, na nova versão transformadora. Diz assim, prestem bem atenção, tá? Porque isso aqui é para cada um de nós. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu vou fazer perguntas aqui. Perguntas para a gente refletir, necessariamente, não precisa responder, pode responder para si mesmo. Você tem dúvida realmente de que você faz parte desse chamado que Pedro coloca para todo filho de Deus? Tem dúvida? Amém. Amém. Se algum de vocês achava que o passado ou o presente das nossas vidas não habilitaria, um futuro novo e diferente, foi uma mentira que foi colocada. Às vezes eu vejo isso nos jovens, que a gente lida, ou até alguns, e eu também tinha isso, Se algo que foi colocado, nosso passado, até nosso presente, não habilita para que a gente tenha um futuro novo, é uma mentira. A verdade é que nós, individualmente e coletivamente, como igreja, nós podemos e devemos, assim como a gente leu, mostrar como é admirável aquele que nos tirou das trevas, e nos trouxe para a maravilhosa luz. E até refletindo um pouquinho sobre a nossa vida, eu falei que 10 anos a gente chegou aqui, e eu não tinha nenhum conhecimento, irmãos, da palavra, de todo o plano de Deus, e o Senhor verdadeiramente me tirou das trevas e me trouxe para o reino, do Filho do seu amor, a palavra vai dizer, para o reino da luz. E a gente, fica pensando no momento que a gente está vivendo, tudo que a gente tem vivido, não tem como, não meditar sobre isso, Até para os irmãos entenderem um pouquinho mais, a gente vai testemunhar um pouquinho da vida da gente, tá? A gente está num ano, para quem acompanha a gente lá na Granja, sabe que esse ano está sendo emblemático para a gente, porque exatamente nessa época, 10 anos atrás, nós chegávamos aqui. Mas quem é o Ricardo e a Claudinha que chegava aqui? Aqui a Bíblia falou de quem o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, era um marido casado há 15 anos, mas que não cumpria o seu papel de marido. Era um pai, filha? Que não cumpria exatamente um papel de um pai. Enfim, a Claudinha não era nem convertida, Não tinha conhecimento nenhum, Eu sempre converso com as pessoas, eu falo isso, eu não tinha conhecimento nenhum de que era ser uma esposa, de que era ser mãe.
E a gente vem nesses 10 anos, né, pela graça e misericórdia do Senhor, pela luz dele que resplandeceu sobre as nossas vidas, a gente vem aprendendo a maternidade, o que é ser uma esposa, né? Então, não tem como não recordar, né, sobre isso, né? E a Claudinha pede para vocês orarem para eu aprender a ser um marido cada vez melhor. Amém. Mas então a gente... Gente, só isso. Deus pede, eu sempre lembro para o Ricardo isso. O Senhor só pede para você dar a vida por mim, é só isso. Tá fácil. Amém. E ela está certa. O papel de cada um de nós homens aqui, e para as esposas, né, entenderem, é verdade, é isso mesmo. O nosso papel como maridos é nos darmos completamente, é darmos a vida por elas. Qual é o exemplo? Onde é que está a altura disso? Assim como Cristo deu a vida dele pela igreja. Então, glória a Deus pela igreja. Nós estamos em igreja aqui. Mas a gente vinha falar que tem uma geração esperando, não é? Para a gente falar de uma geração que está esperando e a gente assumir um papel, a gente vai trazer alguns contextos bíblicos aqui. Eu quero convidar vocês agora, meus irmãos, eu ainda estou usando, eu vou usar só a NVT, tá? Só a nova versão transformadora. Nós vamos ler Êxodo, capítulo 33, eu vou cantando os versículos aqui, e a gente vai lendo juntos, tá? Só lembrando, meu bem, quando a gente fala, né, de a questão de... Para a gente se atentar, né, que tem uma geração esperando a gente, e quando eu lembro nessa questão de paternidade, maternidade, esposa, não tem como lembrar, né? Nós temos 2 filhos, são gêmeos, hoje eles têm 25 anos, mas o que eles viveram? Qual era a geração que a gente estava preparando, né? Pela graça e misericórdia do Senhor, Ele nos resgatou. Então, muitas coisas que foram semeadas errados, como mentira, como eu bem falei, né, se algo foi semeado, que a gente não teria um futuro diferente, no Senhor a gente tem um futuro diferente. Né? Há 10 anos o Senhor nos resgatou e vem nos transformando. Então, a gente vem tentando, eu e Rica, às vezes a gente fala isso, né, vê nossos filhos, fala, nossa, mas eles estão em tal lugar, né, relaciona com tal pessoa. Eles vão muito mais longe que a gente, eu não tenho dúvida sobre isso. Isso não tem a ver só com filhos naturais, né, espirituais também, as pessoas que a gente acompanha na igreja, eu sempre falo isso, o Rica gosta de falar, eles têm que ir mais longe que a gente, então esse é o nosso pensamento. É por isso que a gente precisa buscar e aprender do Senhor, para que a gente prepare nessa nova geração. Amém? Amém. Então a gente vai ler Êxodo 33, para compreender um pouquinho sobre como Deus age por meio das gerações. Eu estou bastante impactado, porque como eu falei lá no começo, o Senhor vem falando com a gente sobre geração, sobre quem vem depois da gente. E na quarta-feira, quem teve a oportunidade de assistir o Café com Deus, eu estou assim um pouco ainda assimilando o que o apóstolo Ricardo Wagner trouxe. Ele trouxe inúmeros fatos recorrentes, atuais, do que Deus vai fazer com uma nova geração. E eu peço para que vocês assistam, tá? Porque Deus tem coisas grandes para fazer numa geração que vai virar. Nós vamos passar, mas eu vejo um monte de carinha aqui de que representa a próxima igreja, a igreja do futuro. E tem coisas boas sobre vocês. E ontem foi dia de batismo. E eu fiquei encarregado de organizar a lista de batismo. E o apóstolo Ricardo trouxe de que 70% das pessoas que estão se batizando são as pessoas da geração Z e Alfa. Aí eu caí ontem de olhar mais ou menos a lista pela data de nascimento, e eu não fiz exatamente, tá? Mas de bater o olho eu vi lá, é um fato. Deus está trazendo uma nova geração para a igreja. Deus está trazendo os nossos filhos para serem igreja. Os nossos filhos naturais, mas também tantos outros filhos de outras pessoas que estão entendendo, estão compreendendo o Evangelho. E uma outra coisa que eu costumo dizer lá na granja, no meu tempo de criança, para ir para a igreja, por exemplo, a minha mãe tinha que me acordar, me chacoalhar, quase que jogar água fria e falar, vai para a igreja, menino, vai para a igreja, menino. Lá na granja, sabe o que eu escuto? Ô tio, crianças, tá? 7, 8, 9 anos, você acredita que hoje eu que tive que acordar meu pai para vir para a igreja? Eu falo, glória a Deus, porque no meu tempo a minha mãe precisava acelerar a gente para a igreja. Mas vamos para o contexto bíblico. Êxodo 33, uma passagem bastante interessante para a gente conhecer mais da palavra e as gerações do Senhor. Diz assim, depois o Senhor ordenou a Moisés, saia desse lugar,
com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, 3 gerações, dizendo, eu a darei à sua descendência. Lá no 7, Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento. A certa distância, ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda do encontro, lá fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, olha que interessante, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observando Moisés até que ele entrasse na tenda. No 9, assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Olha lá no 10, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. No 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Agora a gente vai falar de Josué, de uma geração que vinha ali junto com Moisés, mas que Deus usaria grandemente. Olha a atitude de Josué. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Vamos desenvolver um pouquinho disso daqui. Entre nós, há muitas pessoas que têm um relacionamento com Deus. Eu conheço alguns aqui, pastor Chore, pastor Luiz, tantos outros, tantos de vocês, pastor Marçal, pastor que tem um nome chique, Bernard. Glória a Deus. Tantas essas pessoas que têm uma intimidade com Deus, eu consigo reconhecê-los. E de alguma forma a gente até age como auxiliar deles, né? E Deus, naquela época, tinha essas pessoas também. E uma dessas pessoas era aquele que Deus vai chamar o meu servo Moisés. Olha só, quantos Moisés nós vemos aqui hoje, né? Então, hoje, entre nós, quem são essas pessoas? Pode ser um pastor, mas não necessariamente precisa ser um pastor. Pode ser aquele líder da célula, aquele facilitador da célula, do grupo pequeno. Ontem nós tivemos com os jovens cura emocional. Pode ser um ministro de cura emocional, pode ser um obreiro, um diácono, quem Deus quer usar. São pessoas que têm procurado se relacionar com Deus, ser instrumento de Deus para quê? Para uma nova geração que está vindo. E uma nova geração de quem? De novos instrumentos que farão coisas ainda maiores. E aqui é interessante porque Moisés está nessa condição de ser observado, mas tem quem observe, tem gente observando a gente. Então Josué, ele ficava observando como Moisés agia, e ele observava mais, ele observava como Deus agia. Então eu tenho uma pergunta, quem é que você tem observado? Quem é que você tem procurado ficar próximo? E a pergunta-chave que eu vou fazer é, essa pessoa desenvolve intencionalmente um relacionamento com Deus? Então chegou a hora da gente assumir também o nosso papel de Josué, de observar e aprender com Moisés e ver o agir de Deus. Amém. Também chegou a hora, né, irmãos, de você, assim como Moisés, não se esquecer. Tem gente te observando. Né? Lembra que eu falei que os meus filhos cresceram observando? Assim somos nós, na igreja, dentro de casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola. Eu falo isso para os jovens também. Tem gente nos observando. E eles podem aprender duas coisas. Aquilo que vem de um relacionamento nosso com Deus, ou aquilo que vem de nós mesmos, que não é bom. Né? Moisés libertou o povo da escravidão. Amém? Mas Josué foi observador e ele entrou e conquistou a terra. Né? Moisés, ele libertou. Josué entrou e conquistou a terra. Ele foi mais longe do que Moisés. Né? E Moisés, ele só viu a terra à distância. Né? Quem conhece a história. E quem é mais importante? Eu gosto de meditar sobre isso. Os dois. Né? Por quê? Moisés tem a sua importância também. Deus atribuiu importância a cada um. Né? E cada um de nós temos a nossa importância. Nenhum é maior, nenhum é menor. O Senhor vai usar cada um de nós para aquilo, para cumprir o propósito dele. Ele tem um propósito. Então, não é porque um conquistou e o outro libertou, o Senhor usou os dois. Amém? Mais importante
é o Senhor que usa Moisés, Amém. que usa Josué, quase que eu travei aqui, e usa cada um de nós. Então nós trouxemos o libertador e o conquistador, trouxemos 2 personagens, 2 gerações. Agora nós vamos complicar um pouquinho aqui, tenham paciência com a gente para entender. Agora nós vamos trazer mais 3 personagens aqui, para explicar impactos nas gerações. Mas agora, assim como a gente viu Moisés e Josué, um impacto positivo, um impacto de bênção, como eventualmente uma geração pode perder a bênção e por que ela perde. Vou convidar vocês para ler agora 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11. 1 Samuel 1, 10 e 11. Aqui é o contexto de uma mulher que chorava e orava. Então, lá no versículo 10 diz assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. No 11. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responder a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Aqui o voto de Nazireu, de consagração ao Senhor. Amém, né? Ana foi um exemplo de fé e perseverança para nós, né? Uma mãe, né? Ela orou com tristeza de alma, mas com total confiança em Deus. E ela cumpriu o seu voto, entregando o seu filho Samuel para ser consagrado ao serviço do Senhor. E o que nos impacta nessa história de Ana, né? Ela ensinou as gerações, nós aprendemos com ela, eu como mãe aprendo, né? Que a oração fervorosa move o céu. Amém. Mães, orem pelos seus filhos. A oração fervorosa move os céus. E o Senhor opera neles. E que filhos, que mais que ela ensinou? Os filhos são dádivas para serem dedicadas a Deus. Né? Hoje a gente teve lá na granja algumas crianças que foram consagradas ao Senhor. E é uma bênção isso, né? O Rick até orou lá e falou sobre Ana, e a gente não tem como não pensar, né? De entregar. E eu falo, Deus, eu não tive essa oportunidade, porque quando eu cheguei, meus filhos já tinham 15 anos, mas toda noite eu oro e consagro eles ao Senhor. Amém. Eles são teus. Amém? E aí a gente vê isso, né? Qual que é o legado, né? Que Ana deixou para a gente? Ana foi um símbolo de mulher de fé, que gerou frutos espirituais para as gerações. Ou seja, nós estamos fazendo hoje o que ela já fazia lá atrás. E aí, se a gente lê em 1 Samuel, né, 1:27, não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos, diz assim: pedi ao Senhor que me desse este menino. O Senhor atendeu meu pedido. O Senhor atendeu o pedido de Ana. Amém? E ela consagrou ao Senhor. Então, eu endosso o que a Claudinha disse. Oremos pelos nossos filhos, porque o que a gente pede, a gente ora para um Deus que atende. Mas eu estou incumbido de trazer uma situação não muito favorável sobre geração. Por exemplo, a gente viu Ana, orou, Deus atendeu e deu um menino, e a gente vai acompanhar um pouquinho mais aqui. Quem foi esse Samuel? Quem foi esse homem consagrado a Deus? Um menino consagrado que se torna um homem de Deus. Mas agora eu quero ler em 1 Samuel 2, 23 a 26... Ana, ela consagrou o filho dela ao Senhor, e para fazer isso na prática, ela precisou entregar ele para um sacerdote. O nome desse sacerdote era Eli. E o que a gente vai ler aqui no 2, 23 ao 26, vai contar quem eram os filhos de Eli. E os filhos de Eli, resumidamente, eles basicamente rejeitam um propósito de sacerdócio que estava sobre o pai deles e também sobre eles. Então no 23 diz assim: por isso lhes disse, Eli conversando com os filhos, tá? Depois de uma série de problemas, e vai relatar alguns aqui: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam, por que continuam a agir assim? No 24, parem com isso, meus filhos, não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? E aí o escritor narra o seguinte: contudo, os filhos de Eli não deram atenção a seu pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. 26, olha só Samuel aparecendo aqui. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor, mas também pelo povo.
Então convém sempre a gente agradar mais ao Senhor. E agradando ao Senhor, olha o que vai acontecer, a gente também vai agradar o povo. Se a gente continuasse lendo aqui, a gente vai perceber que o sacerdócio de Eli estava caminhando para o fim. Eli, se a gente olhar todo o contexto, a gente vai perceber que ele foi negligente, não só nessa conversa aqui. Essa conversa já é o final, já é a narração de uma negligência que acompanhou esses jovens, muito provavelmente desde criança. E os filhos de Eli, eles usavam o relato, eles usavam o sacerdócio para benefício próprio, não como um serviço ao corpo, à igreja. Eli era sacerdote, mas não corrigia os filhos. Apesar de ser alguém que servia diante de Deus, ele serve de exemplo para nós, no perigo da nossa omissão, com a nossa liderança em casa, com a nossa liderança na igreja. Isso é para a gente, tá? É primeiro lugar para a gente, isso a gente lê com bastante temor. E assim, a negligência de Eli impactou em gerar corrupção, em gerar um benefício próprio em exercer o sacerdócio. E isso é terrível, o final aqui é muito triste. Então é um aviso para as próximas gerações do qual nós fazemos parte, de que a gente não pode ser negligente. Amém? Mas o propósito de Deus prevalece, ainda que os filhos de Eli, e aqui vai narrar uma tragédia, né, daqui a pouquinho, a tragédia os filhos de Eli, eles acabam de fato morrendo numa batalha, e a lição que fica para nós é que nós devemos perseverar, nós devemos sim, nos mantermos fiéis e disciplinados àquilo que nós temos aprendido daqueles que têm nos ensinado. E o propósito de Deus prevalece, porque Samuel está chegando uma restauração do sacerdócio levítico da época. E curiosamente, pelo menos eu procurei na minha Bíblia, eu não achei que Samuel pertencia à tribo de Levi, ele não era um levita. Então, tem alguém aqui que é da tribo de Levi? Talvez nenhum de nós sejamos. Deus tem sacerdócio para nós também. E aí lá no 1 Samuel, agora no capítulo 7, versículos 3 e 4, o título vai dizer o seguinte: então o que aconteceu aqui? Teve uma batalha com os filisteus, os filhos Hofni, Finéias e Samuel foram mortos. Tão ruim quanto isso, a arca da aliança, o lugar da presença de Deus, foi roubada pelos filisteus. Mas a notícia boa era Samuel. O sacerdote Samuel se manteve fiel, perseverante. Havia uma mãe que o consagrou, havia uma mãe que anualmente o visitava e certamente o instruía também e acompanhava o que estava acontecendo. E lá no título diz assim: Samuel conduz Israel à vitória. Como é que se conquista uma vitória? Vamos analisar lá no versículo 3 então. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele o livrará das mãos dos filisteus. No 4, assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Ricardo, mas hoje alguém que tem imagem de Baal? Eu tenho certeza que não. Eu acho que eu nunca vi uma imagem de Baal direito. Alguém tem imagem de Astarote aqui? Eu acho que ninguém nem sequer já viu o que é isso. Mas nós, pela nossa natureza humana, pecadora, certamente nós temos nossos ídolos. E está aqui alguém que já teve um ídolo chamado esporte. Eu não tenho nada contra esporte, tá, irmãos? Muito pelo contrário. Eu amo cuidar da minha saúde. Mas eu colocava o esporte, às vezes, antes, e muitas das vezes eu fiz isso na infância dos meus filhos, antes mesmo da minha família. E eu não digo isso com alegria, eu digo isso com muita tristeza. Os meus domingos de manhã não eram com a minha família. Era em cima de uma bicicleta para pedalar 6, 7, 8 horas. É ruim pedalar? Não, eu pedalo ainda, tá, irmãos? Mas talvez não tanto, e nem é por isso, talvez é porque a agenda é mais intensa. Mas aquilo se tornou um ídolo para mim. Qual é o ídolo que hoje qual é o nosso Baal, a nossa Astarote dos dias de hoje? E às vezes pode ser os nossos próprios filhos, quando a gente projeta um monte de peso, um monte de cobrança, um monte de coisas,
que não cabe a eles carregarem. Amém. Nós devemos ser aqueles que preparam essa geração para que eles sejam usados por Deus. Não deixá-los, e aqui me dá muito temor, porque eu fui um Eli. Mas glória a Deus por nosso Senhor Jesus, que um dia encontrou uma família, tirou eles das trevas, colocou-os na sua maravilhosa luz para hoje a gente testemunhar. Se Deus fez comigo e fez com a Claudinha, por que não com qualquer outra pessoa? Amém? Então Samuel foi resposta da oração de Ana e o contraste da falha de Eli. Samuel cresceu ouvindo a voz de Deus. E Samuel, ouvindo a voz de Deus, ele se torna profeta, juiz e sacerdote. Então Samuel, ele traz o reavivamento espiritual. Ele traz um modelo de liderança fiel, de uma transição. Vejam bem, Samuel é quem ordena os 2 primeiros reis de Israel. O primeiro Saul, que Deus depois rejeitou, mas depois Davi, que tinha um coração, ainda que ele fosse uma pessoa como qualquer um de nós, mas ele tinha um coração mediante o coração do Senhor. Então, a vida de Samuel aqui e as nossas vidas, quando nós nos entregamos, quando os nossos pais naturais, os nossos pais espirituais nos entregam completamente a Deus e a gente corresponde a essa entrega, o que acontece? Nós nos tornamos favoráveis para preparar a vinda de um reino. E aí ficam 2 pontos, né? Sejamos como Ana, um exemplo de fé, perseverança, né? Ela tinha convicção naquilo. E também Eli, a gente pode aprender com Eli. É um alerta para nós, né? Um tipo de liderança que exercemos. Qual é a liderança que exercemos? Irmãos, todos nós somos líderes de alguma coisa em algum lugar. Né? Nós sempre somos referência para alguém, todos nós somos isso. Então, a gente devemos estar atentos. Né, em casa, na igreja, como eu falei, no trabalho, sejamos fiéis e perseverantes como Samuel. Né? Ele foi um restaurador de uma geração. Amém. Então, sejamos aqueles, né, que atraem o reino de Deus. Amém? Vamos assumir nosso papel, como a gente está falando, né? Tem uma geração nos esperando. Amém. Né? Amém. Repetindo, assuma o seu papel, tem uma geração nos esperando. Então, a gente falou de um libertador, Moisés, falou de um conquistador, Josué, falou de um sacerdote que teve as suas questões, Eli, mas a gente falou de um novo sacerdote, que é mais que um sacerdote, é um profeta e é um juiz, que é Samuel. A gente falou de 2 homens que Deus os consumiu, Hofni e Finéias, os filhos de Eli, mas agora a gente precisa falar de algo muito maior. A gente vai falar de um rei eterno. A gente vai falar de um sumo sacerdócio. A gente vai falar daquele que vai voltar e vai julgar todas as nações, todos os povos. Para a gente entender de quem a gente está falando, eu tenho certeza que vocês já sabem, vamos ler Colossenses no capítulo 1, a partir do versículo 15. O escritor de Colossenses aqui vai colocar de uma forma muito poética, mas muito profunda, quem é o nosso rei, quem é o nosso sacerdócio, quem é o rei que suplanta todas as gerações, do passado, de trás para frente, de frente para trás, que Nós é o nosso cantamos rei. Isso, né? Amém. Aquele que governa os séculos dos séculos. Nós cantamos, verdade. Amém. Então diz assim lá, Colossenses 1, no versículo 15, o Filho é a imagem do Deus invisível, e é supremo sobre toda a criação. 16, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus quanto na terra, como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitaram dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho,
e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, nós, que antes estávamos longe de Deus, éramos seus inimigos, separados dele por seus maus pensamentos e ações. Essa é a nossa natureza. E no 22, para fechar: agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Aleluia! O que temos em Jesus? O modelo perfeito de liderança. Eu acho curioso, né? No meu trabalho, eu sempre acabo assumindo algum papel de liderança, e todo líder dá ordens. Todo mundo concorda? Mas todo bom líder, ele dá exemplo. E aí a gente vai entender que Jesus, quando ele renuncia toda a glória que ele tinha nos céus e se faz um servo para salvar pessoas como nós, como todos nós que estamos aqui, a gente começa a entender um pouquinho do que é o Evangelho, que é a gente se entregar pelos nossos irmãos. Amém. Amém. Ontem aconteceu uma coisa interessante, né? Uma amiga minha se batizou, e na hora que ela saiu da piscina, que ela desceu a escada, irmãos, ela me abraçou, ela falou assim: tá vendo aquela mulher que está puxando água? Aí eu falei sim, ela falou assim: me coloca para fazer aquilo também. Aí eu falei, e ela entendeu que é o chamado do Senhor, é servir o outro. Ela acabou de ser batizada, ela está recente na igreja. Aí ela veio falar: amiga, eu quero ajudar, eu quero me envolver, eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa. Aí eu falei, glória a Deus por isso. Então ela entendeu, né, que o ser líder, a gente quer, no mundo, o que a palavra vai dizer? Né? Aquele que quer ser o primeiro, seja o que mais serve. Né? O mundo não, né? O mundo é o contrário. Eu falo que, gente, que isso buga tanto a cabeça da gente, a gente que trabalha, né, com o mundo, mercado assim, de trabalho, você fala, nossa, não é assim, para Deus é tudo diferente, porque o mundo é uma disputa pela liderança, né? E quando Deus fala, não, no meu reino é diferente, é o contrário, aquele que quer ser o primeiro, seja o que mais serve. Aí eu falei, Ricardo, ela entendeu, tão recente na igreja, já entendeu que é para se doar, para servir o outro, né? Glória a Deus. Amém, é o que vou falar agora, vamos lá. Então, acho que é importante a gente refletir, né? Onde estão, né, os nossos discípulos? São os nossos discípulos, né? Eles estão aprendendo com o que a gente tem aprendido do Senhor? Onde a gente abre mão de nós mesmos. Não é fácil, irmãos, às vezes abrir mão da nossa agenda, do nosso dia a dia, do nosso tempo. Na quinta-feira, na célula, eu compartilhei sobre isso. Eu falo, eu tento, é um desafio. Não estou dizendo que eu já alcancei, assim como Paulo. Não digo que eu já alcancei, mas eu busco. Eu tento viver de forma intencional. O que é viver de forma intencional? Estar atenta às necessidades do outro. E não é dentro da igreja, não, é fora. Nos momentos, às vezes eu estou saindo de casa, saio cedo para ir para a academia, por exemplo, eu vou passando, aí o pessoal lá, né, do condomínio limpando, e eu fico atenta, eu já saio atenta, falo, vou encontrar alguém, vou desejar um bom dia, porque às vezes é aquilo que a pessoa vai ter uma palavra de alegria do dia dela, né? Então, acho que a gente pode pensar sobre isso, né? Quem tem sido os nossos discípulos? O que eles estão vendo na gente? Aquilo que a gente está aprendendo com o Senhor, ou é aquilo em nós mesmos? Então, fica dois... E aí a gente vai falar um pouquinho... o Senhor Jesus deixou isso para a gente escrito, né? Em Mateus 28:19, Ele nos ensina isso, é para todos nós. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, aqui fica uma reflexão para a gente. Aquilo que as pessoas estão vendo na gente é algo que vem do Senhor ou é de nós mesmos? Né? Quem são as pessoas que estão ao nosso redor, estão vendo o que em nós? Amém? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre dos 12 discípulos de Jesus, só para a gente compreender mais algumas coisas. A gente não tem tempo para discorrer sobre muitos dos discípulos, lembrando que o nosso Senhor Jesus, Ele viveu igualzinho a gente, mas sendo Deus, Ele habitou num corpo humano, e Ele acabou formando uma nova geração. A gente trouxe 2 discípulos aqui para a gente discorrer um pouquinho de como eles eram, e depois de um encontro com esse líder, depois dessa geração que eles recebem de Jesus, quem eles se tornam. A
gente vai falar de Pedro. Pedro, que a Bíblia primeiro chama ele de Simão, Pedro, que significa pedra, ele era um pescador comum. E a Bíblia vai relatar, assim, alguns episódios, ele cheio de impulsividade, né? E o que é impulsividade, né? E aí eu me identifico com isso, porque às vezes a Claudinha me conhece bem, muitas das vezes eu tomo uma atitude sem pensar. Isso é impulsividade. E Pedro era assim. Mas Pedro era corajoso, eu talvez não seja tanto. Porque ele não hesitou em dizer que Jesus era o Cristo, era o Messias, era o Salvador. Mas aqui eu sou igualzinho Pedro. E Pedro falhou. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois de arrependido, triste, o Senhor o restaurou, o Senhor o perdoou, assim como Deus fez conosco. Amém. E o Senhor comissionou, o próprio Senhor Jesus disse para ele: apacente as minhas ovelhas. Isso é para todos nós, não é só para os pastores presentes aqui não, tá? E Pedro foi transformado de uma maneira tão maravilhosa, que lá após o Pentecostes, ele vai pregar, e da pregação dele, a Bíblia relata que mais de 3.000 pessoas se converteram num só dia. Então Pedro, um homem impulsivo como eu, como cada um de nós, ele se torna uma inspiração para as gerações. E isso é tão impactante, a gente está aqui há cerca de 2.000 anos depois, quase isso, e o Evangelho continua sendo pregado da mesma maneira. E o que Deus fala para cada um de nós aqui, eu quero, de alguma forma, pela palavra, consolar o teu coração. Deus não desiste dos que falham. Nós falhamos. Sim. Mas Deus não desiste da gente. Mesmo quem errou, pode ser restaurado. Amém. O corajoso Pedro nos ensina que fracassos não são finais. Então, se você entra aqui dizendo, a Claudinha falou isso no começo, né? De que o passado ou o presente não te habilitam para servir ao Senhor, mentira. O Senhor pode nos transformar. Então, a gente Nós precisa... temos um Deus que faz tudo novo. Amém. Então, é o tema da mensagem hoje. Vamos assumir o nosso papel. Tem uma geração, aliás, tem muitas gerações vindo depois da gente. Amém. E vamos falar um pouquinho de João, o discípulo amado, né, irmão de Tiago, chamado filho do trovão. E quais são as características de João marcante, né? Ele era íntimo de Jesus. A palavra vai dizer que ele recostava-se no peito do mestre, né? Ele foi transformado de filho do trovão, temperamental, essa eu sou um pouquinho também, para apóstolo do amor. E ele foi profundo, irmãos. Ele escreveu o Evangelho de João, as cartas de 1 João, 3 João e até Apocalipse, né? E ele foi fiel até o fim. Acho que isso é uma característica, né? Mesmo exilado, né? A palavra vai dizer lá na ilha de Patmos, ele continuou a servir a Jesus. Eu gosto de sempre falar isso, o pastor Marcel também fala, e eu gosto. Não importa o começo, o que importa é até o final. Amém. Você perseverar até o final. Amém? E aí, qual é a inspiração, né, para as nossas gerações ou para as novas gerações? A verdadeira força está no amor, na intimidade com Jesus. Se nós tivermos relacionamento com Jesus, nós vamos demonstrar o amor. Amém. Porque a gente vai aprender de quem é o amor. Um coração cheio de amor, irmão, suporta provas. Eu às vezes penso sobre isso, eu falo, Deus, não é fácil, né? Eu lembro quando eu me converti, e aí veio umas provas, eu lembro que um dia olha que ousadia e ridículo da minha parte, irmãos, mas eu questionei a Deus. Falei, Senhor, te servir a isso? Eu senti essa dor. Depois eu pedi perdão para o Senhor, porque o Senhor me fez entender que o amor dele faz a gente suportar toda e qualquer prova, porque ele é fiel. E ele revela Cristo, né, nas nossas provas. Se a gente está com o coração cheio de amor, a gente vai suportar as provas, a gente vai revelar Jesus no meio das provas, e isso vai edificar a igreja. Amém? E o exemplo de João ensina o quê? A maior vitória é amar o quê? Até o fim. Então, vamos assumir nosso papel. Né? Tem uma geração nos esperando, tem uma geração olhando para nós, de como seguir, né? De qual é a conduta que a gente deve ter. O que a gente vai brilhar nesse mundo? Eu sempre falo para minha filha, quando ela vai sair, eu falo, brilha a luz de Jesus. Né? A gente precisa brilhar a luz de Jesus. A gente podia trazer inúmeros exemplos aqui, mas o tempo já está indo. Rapidamente, a gente poderia falar de Eliseu e Elias, né?
Eliseu, o sucessor de Elias, o que ele faz? Ele continua o ministério profético em Israel. Quem mais? Salomão, sucessor de Davi. Dá para conhecer a história toda, mas Davi reinou sobre Israel e construiu o templo, um lugar de adoração ao Senhor. Timóteo, um sucessor de quem? Do apóstolo Paulo. Ele lidera a igreja de Éfeso, preservando a sã doutrina. Para cada um de nós, qual é a geração que vai vir depois da gente? Eu sinto da parte do Senhor, e eu vou pedir perdão para você, Luiz. Eu vou te expor um pouquinho, tá bom? Qualquer coisa depois eu te peço perdão lá fora. A gente relatou aqui que a gente chegou há bastante tempo, e eu me sinto muito alegre de estar aqui na Vila Iná, porque eu me sinto parte daqui também. Eu não sou só da Granja, eu sou da Vila Iná também. E quando a gente fazia jornada dupla, a gente congregava de manhã na Granja e congregava aqui na Vila Iná, eu um dia, conversando com o Luiz falou, vamos tomar um café, tal, discutir alguns assuntos do dia a dia e de trabalho, enfim. Eu falei, vamos tomar um café. Mas eu sabia que naquele tempo, cadê o Luiz Henrique? Amém? Eu vou te expor também, meu irmão, você vai me perdoar, tá? Mas eu sabia que o Luiz estava triste. Eu sabia que o Luiz estava passando uma situação familiar e eu sou pai, gente, e eu conheço os pais que passam por essa dor, e eu sabia, a gente foi falar de negócio aquele dia, mas eu olhava nos olhos do meu irmão e eu percebia, eu intercedia ali, eu falei, Senhor, cura essa dor, tira... E aí assim, né, desculpa meus irmãos, eu me emociono um pouco, porque no ano passado, quando a igreja reconheceu, o Senhor reconheceu o Luiz, a Rosimar como pastor, naquele mesmo dia, o Luiz também foi reconhecido como obreiro. E o Espírito Santo falou comigo aquele dia, eu acho que eu te contei isso, eu vou contar para a igreja toda. O Espírito Santo perguntou para mim assim, você lembra aquele dia que você foi tomar um café com meu filho? Eu falei, eu lembro. Ele estava triste? Estava. Ele estava triste. Se naquele dia você pensasse num enredo, numa maneira de eu causar uma restauração, você veria algo melhor do que você está vindo hoje? E olha, irmãos, a Claudinha sabe, eu sou criativo às vezes. Eu falei, Senhor, eu não consigo imaginar naquele dia eu desejar, eu pensar um roteiro melhor. Mas no dia que eu vi o Luiz e a Rosemar sendo reconhecidos pastores, o Luiz Henrique estava ali. Eu vi o que a gente está pregando aqui hoje, de uma geração restaurada. E essa é a maravilha do Evangelho, é a restauração que Deus tem para minha família. Minha filha está aqui hoje, meu filho, não sei o que aconteceu, era para estar. Mas eu vejo o Luiz Henrique aqui hoje, eu vejo quantos jovens aqui hoje, eu vejo a dona Isolina aqui hoje. E glória a Deus por toda a restauração. Eu creio que a gente pode agora buscar a Deus um pouquinho em oração, se os músicos quiserem já vir vindo. A gente pode orar um pouco mais. Eu até lembrei, Amém? meu bem, esses dias eu fiz aniversário recente e a gente tem um amigo, ele está até aqui hoje também, ele mandou uma mensagem de parabéns, a gente tem um grupo, e ele escreveu uma palavra que Deus revelou para ele, para mim e tal, e ele agradeceu, né, sobre o nosso ministério, que abençoou muito a vida dele. E eu falei para o Ricardo, eu até escrevi para ele, falei, vocês vão mais longe que a gente. Amém. Eu não tenho dúvida sobre isso. Né, e eu falo que as pessoas que estão próximas, e é isso que a gente quer, que vão mais longe, eles são mais novos, eles alcançam lugares que a gente não vai alcançar, eles estão em lugares que nós não chegaremos, assim nossos filhos naturais também, eles vão mais longe. Então vamos estar atento, né, tá assim, intencional. Senhor, como eu tenho vivido? Vamos buscar se relacionar com o Senhor, aprender do Senhor, para que essa geração que está aqui conosco, né, que vai ser a nova geração, que eles possam também ser usados e ir mais longe que a gente. Amém? Se vocês puderem ficar de pé, Amém, vamos orar. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Amém, Pai. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Pai, porque Obrigado, um Jesus. dia Sim, Pai. o Senhor nos escolheu, Pai. Não havia em nós, Pai, dignidade alguma. Não havia em nós merecimento algum, Pai. Mas o Senhor, por amor, escolheu a cada um de nós aqui nessa noite. E por isso nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque melhor do que o teu amor nos alcançar, Senhor. Aliás, não sei se há algo melhor que isso. Mas nós passamos a ser, Pai, instrumentos do teu amor. Nós queremos, Pai, pedir perdão, porque muitas das vezes na nossa natureza, nós não somos exatamente esses instrumentos de amor,
Eu confesso, Pai, muitas das vezes eu não sou esse instrumento de amor dentro da minha casa, assim como eu já fui ainda pior. Mas eu te louvo, Pai, porque dia após dia o Senhor tem me restaurado, e dia após dia o Senhor tem restaurado a cada um de nós aqui. Nós clamamos, Pai, pelo Teu manifestar sobre as gerações. Nós te louvamos, Pai, por aqueles que vieram bem antes de nós. Nós te louvamos, Pai, pela comunhão com esses que o Senhor colocou antes de nós, mas eles estão aqui. Nos ensina, Pai, a honrar os nossos líderes. Nos ensina, Pai, a sermos servos um dos outros e não apenas dos líderes. Vem nos despertar, Senhor, para restaurar, e nós queremos, Pai, crer nas Tuas promessas, que o Senhor vem buscar uma igreja adornada, enfeitada, uma noiva linda, pura. Ah, Senhor, nós queremos ver, Senhor, mas se porventura nós não pudermos ver, Pai, nós por fé contemplamos, assim como Moisés não entrou à terra prometida, mas por fé, e com os olhos ele viu a distância, Senhor, ainda que muitos de nós, Senhor, possamos eventualmente não contemplar, de fato, nós possamos contemplar pela fé o que o Senhor fará por meio das gerações que virão depois de nós. Sim, Pai, nós clamamos, nós nos entregamos, nós te louvamos por essa oportunidade de meditar na Tua palavra, e nós te louvamos, Pai, porque hoje o Senhor pode aumentar um pouco mais a nossa fé. O Senhor pode, Pai, dentro de alguns que aqui entraram, de achando que não haveria mais solução, Pedro foi restaurado, e você, minha irmã, você, meu irmão, está sendo restaurado nessa noite. É em você que há um chamado especial do Senhor. Vem, Senhor, cumprir a Tua palavra em nós. Nós santificamos as nossas vidas e nos entregamos completamente a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Só uma coisinha que Deus me trouxe para a gente pedir muita graça do Senhor, né? Às vezes eu vejo essa geração nova, tecnologia, às vezes eu não consigo acompanhar. E eu tenho aprendido muito com a minha filha nesses últimos tempos. E às vezes eu falo pro Rica que Deus colocou um casal mais jovem perto da gente também. Eu falo, eles são fortes, eles são rápidos. Eu falei, meu Deus, a gente é mais devagar. E aí, o que eu sinto assim de nós que somos um pouco, né, mais velhos? Vamos estar mais atentos, porque o Senhor quer usar a força do jovem com a maturidade de nós. Então, se a gente tiver, Senhor, me dá graça para saber lidar, para eu saber discipular esses mais novos. Eles são ousados, eles são rápidos, eles são, né, intensos e às vezes inconstantes também, mas está tudo bem, a gente vai aprendendo a discipular. Amém? Vamos juntos pedir graça do Senhor, para que a gente tenha essa graça de orientá-los. E assim eles vão mais longe. Jovens, vocês vão mais longe que a gente. Vocês vão alcançar mais vidas que nós. Eu creio verdadeiramente nisso. Ontem eu falei sobre isso lá no Cura. O Senhor quer libertar, quer curar, quer restaurar as feridas que esse mundo mal tem implantado na mente de vocês, para levar vocês mais longe. Então olhem para essa geração, nós que também estamos se relacionando com o Senhor, e vamos juntos. Amém? Deus abençoe. Amém, Deus abençoe, gente. A gente sempre aprende bastante coisa, né? Bem, não quer dizer que os mais velhos já era, tá? Não é isso. É que pela pesquisa, e você sabe da experiência, que existia uma geração que eles eram muito difíceis de aceitar orientações. Se a gente orientasse alguma coisa, essa geração não aceitava de jeito nenhum, né? Eles eram refratários a orientações. E na Bíblia, uma geração que não ouve orientações são fadados ao fracasso. Deu para entender? Deus tinha planos muito bons. Deus tem planos muito bons, mas quando a pessoa não ouve e não acata, não obedece, então Deus é educado, ele fica na sua, do tipo, eu tinha um plano bom para a tua vida, mas às vezes
a pessoa não ouve. E pessoas de mais idade, né? Eu não vou generalizar, mas tem mais dificuldade de acatar. Eu sou experiente, então eu não vou acatar, não vou obedecer. Eu vou fazer do meu jeito. Então, essa dificuldade que uma pessoa mais madura tem, impede dela avançar, apesar que Deus tem um plano para ela. Então, a pessoa fica travada em depender dele. Então, a expectativa é que a geração mais nova, pela pesquisa que foi feita, acho que Deus está aprontando essa situação. Existe uma expectativa que essa geração mais nova vai ouvir, vai acatar e vai obedecer. Por outro lado, se não fizerem isso, também estão fadados ao fracasso. E os mais velhos? Se os mais velhos ouvirem e obedecerem, o plano que Deus tinha vai se cumprir. Mais forte do que os mais jovens, tá, gente? Sabia? Então eu vejo jovens que acatam, mas ainda não muitos, tá? Eu vejo pessoas maduras, mais adultas, que têm dificuldade de acatar. E meu papel, nosso papel é de te conectar ao chamado de Deus. É igual o celular. Eu vejo que está acabando como chama? A bateria. Você tem que reconectar, deu para entender, né? Vocês entendem essa linguagem? Aí vocês entendem, né? Porque eu sou moderno. Eu aprendi a conectar. E você é igual, tá? Por isso que às vezes a gente joga uma orientação. Eu não vou jamais forçar ninguém a obedecer, viu, gente? Ninguém. Eu vejo que alguns ouvem, rapidinho acatam e rapidinho obedecem. Rapidinho Deus abençoa. Mas alguns têm dificuldade de acatar. O que eu faço? Não vou fazer nada. Não posso fazer nada. Mas Deus vai levantar uma geração, agora eu vou generalizar, de adultos independentes da tua idade. Na verdade, os mais velhos têm dificuldade mesmo, tá? Eu sou mais humilde, acho. Tenho o maior orgulho da minha humildade. Estou falando isso porque não tá ao vivo, tá? Depois eles editam e cortam essa parte da humildade que a gente tem, sabe? Na verdade, o meu papel, o papel que Deus tem para a tua vida é te conectar. Mas se endurecer, o que a gente faz? Opa! Às vezes a gente nota que você está perdendo a bateria, meu caro. Por isso que durante a semana tem várias programações. Para o quê? Para te conectar. E às vezes a gente chega perto de você e faz isso, né? O Marcos também, ele é uma bênção, eu lembro ele. Mas você estava arrebentado, né? Quando você veio, né? Mas ele é uma bênção, um pouquinho teimoso, mas agora eu entendo, né? Porque ele o cara é mais velho, entendeu? É mais difícil de obedecer, entendeu? Mas ele nunca se ofende comigo. A vantagem dele, cara, eu bato no homem, mas ele não se ofende, né? Eu bato, né? Mas você merece, cara, né? Ele merece, né? É que ele é humilde, vai parecer. Agora, se ele acatasse, porque Deus tem um plano muito forte. Ele vem da tribo de Levi. Ele é judeu, cara. Ele é parente de Davi, eu acho. Eu acho, estou chutando. E você crê que Deus tem um chamado para a tua vida? E você não vai ficar ofendido se alguém te der uma dica? Ele está dizendo que eu sou burro? Não. Até às vezes parece um pouquinho mais. Mas não é para se ofender, gente. É burro espiritual, entendeu? Pô, cara. Mas eu aprendi também a não ficar batendo muito, tá?
Eu aprendi com o Asaf lá. Ele falou assim, quando você for ouvir uma rocha na tua frente, não bate forte, né? Fala o coração da rocha, né? Então, aos irmãos da rocha, aos irmãos duros aí de coração, seja fácil de se conectar, tá bom? Às vezes Deus está querendo te conectar e você está ser forte, né? Você concorda que você se foge? Deus está te querendo te conectar e você, não, deixa eu. Vamos ver se vocês vão dar certo, hein, gente? Porque estão botando fé, que a geração, eu já te falei o que você tem que fazer, hein, meu? Vamos ver se é bom mesmo. Ou se é igual o Marcos, tá doido, cara? Você não é tão velho quanto ele, né? Pô, ter coração de velho, tá doido, cara? Né? Tem que ser geração, não. Concordo, vocês têm geração. Que geração tá mesmo? Alfa já? Nossa. Vamos ver se tem tudo para dar certo, hein? Se eu for orientar vocês, o que vocês vão fazer? Amém. Mas isso serve para os adultos também, tá? Se Deus te dá uma orientação, diz amém. Seja mais simples. As coisas não acontecem porque você demora muito de obedecer. A gente que é mais velho é mais devagar, tá? Eu sou mais humilde, entendeu? Vocês não gostam de ouvir isso? É verdade, né? Eu não estou te obrigando a casar coisa nenhuma, tá? Não esquenta não, né? Eu brinco com ele, tá? Fica frio, cara. Fica frio. Tudo bem? Não é isso que vocês estão... Não é isso que Deus está falando conosco? Tá? Deus está falando contigo também, ô tio? Ô tia? Desculpa. Os mais velhos. Se você obedecer as dicas que Deus te fala, seria mais rápido. Seria mais rápido. Tá bom? Vocês vão estar abertos para o Espírito Santo? Quinta-feira nas células é bom vocês participarem para isso, tá? Porque alguém vai te conectar. Enquanto eles vão cantar uma musiquinha, os pastores vão orar por você para ver se tua bateria está baixa, entendeu? Então eles vão te ligar e te fortalecer, tudo bem? Os adultos e jovens, não dá para dizer, oh Deus, aquilo que o Senhor me disser, eu vou fazer, amém? Eis-me aqui. O homem fraco que vocês falam, tá doido? Ô pedra, eu vou falar o teu coração. Eu não sei falar igual a Asaf, tá? Vocês topam obedecer ao Espírito Santo? Ele tem uma orientação, tá? Todo dia. Por que ele não fala então? Porque senão você não obedece, cara. Se você obedecer a primeira, ele dá a segunda. Joia? Então os pastores, eles vão se movimentar aí para aumentar a tua bateria, tá bom? Amém? E se Deus falar alguma coisa para você, o que você vai responder? Para hoje. Eis-me aqui. Cara, Eis-me aqui. Ei, geração alfa. Não, olha, ele é velho a beça, gente, né? Assim, brincadeira, mas não, mas tá, eles vão cortar esse, né? Corta esse negócio, assim, cara, tá doido aqui. Quando não tá gravado eu falo à vontade, entendeu? Quando tá gravando mesmo a gente é mais educado. Mas não é bacana um pastor assim tão antigo, né? Brincadeira, cara. Não, mas eu sei, mas você pegou de mim, nós somos humildes à beça, né? Não, mas é bacana ouvir isso, tá? De um pastor de muito tempo, dizendo, eu estou nessa, eu vou fazer isso. Ele é um dos mais antigos mesmo, tá? Mas ouvir de um pastor dizendo, eu estou nessa, não é bacana, gente? Eu quero ser conectado.
Deus tem mais coisa para a minha vida? Lógico que tem. O final é muito melhor do que o começo, tá? Deus não precisa de muitos anos para te usar, mas tem que ter muito tempo para te preparar. Ele precisa de muito tempo. Ele precisa de muita obediência, tá bom? Topa aí, gente. Deus pode falar para você. Ele nunca vai pedir o absurdo para você. Nunca. Isso é falta de confiança, tá bom? Senão Deus te falar, faz.